Olá a todos, mais um podcast, A Voz do Sagrado Canlaió. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude, né? Dê lá um likezinho, compartilhe. Estamos juntos nessa levada para levar o nosso culto e propagar, né, logicamente, a nossa religião. E hoje a gente está recebendo aqui um amigo. Não vou falar, vou deixar que ele se apresente, né? A gente tem essa mania de... Sim, certamente. Né? Até porque é muito bom recebê-lo aqui. Então, vamos deixar ele se apresentar a todos. E bem-vindo. Bom dia, meu pai Colofé. Colofé. Meus Rontós Colofé. Colofé. Um prazer aqui, inenarrável, imensurável estar junto com vocês mais uma vez. É sempre muito bom estar com os senhores, né? Axé. Homens que fazem parte da história da minha família, fazem parte da minha história. Para mim, são dessa rama de Ogã, são dos mais respeitados, né? Eu queria que muito deles fosse igual os senhores são, né? São Ogãs de fé, são Ogãs que a gente tira o chapéu e toma a benção. Axé. Ah, benção, meu tio. Nos fale aí da sua trajetória, do seu axé, como surgiu esse segmento religioso na sua vida. Esse segmento religioso na minha vida surgiu muito novo, né? Muito prematuro, porque aos 5 anos de idade eu comecei a dar uns desmaios, ainda no jardim de infância, né? No maternal, e isso continuou. Esse problema foi perdurando e até que um dia, atravessando a rua no colégio, vindo para casa, eu desmaiei e um Fusca acabou me atropelando, né? Não era suposto desmaios, né? Sim. E aí a minha tia me levou a um terreiro do Caboclo Sete Flechas, lá em São João do Meriti, uma tia que eu tenho, tia Sueli, que morava na Ilha do Governador, onde eu passava as férias, e quando chegou lá eu tive uma manifestação, né? Eu comecei com choro, chorava e ninguém conseguia aplacar o meu choro, e aí eu fui incorporado por uma criança chamada Dom. Daí começou a minha história espiritual, porque minha mãe não gostava da religião, e aí a minha tia tinha que me levar escondido, né? A minha mãe não podia saber. E eu era uma criança muito doente, com problema de dor de cabeça, esses negócios todos, e foi que deu uma melhora. Com isso tudo, eu fui seguindo ali no terreiro, mas sem autorização dos pais, sem a minha mãe nem sonhar em saber, até que no dia 7 de setembro, né, eu fui incorporado por um Exu chamado Exu Tiriri. E por ordem de seu tranca-rua, né, esse Exu começou a trabalhar, e logo após o caboclo da minha mãe de santo, que ele chamava de madrinha, ele mandou que procurasse um outro tipo de tratamento, até porque coisa que a gente não entendia, né? Certo. Que tinha que buscar coisas a mais. Então tá bom, mas aí a gente assim, mesmo assim continuou.
E chegou um determinada época que aí a minha mãe já não estava mais morando em Vicente Carvalho e nós nos mudamos para Rua Óbidos, no Campinho, né? E era a Rua da Feira de Terça-feira. E ali eu tive uma crise muito grande de dor de cabeça, que eu tinha um prontuário muito grande, né? Era uma crise de dor de cabeça que eu me bati todo. Então, uma senhora chamada Aldair Martins, que era cliente da minha mãe de unha, minha mãe era manicure, né? Ela falou assim: olha, ô Edila, eu sei que você até nem gosta, mas veja esse menino sofrer muito. Dá um pulinho lá para ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá no terreiro para ele. Ela falou assim: olha, eu não gosto dessas coisas, mas eu vou até dar um pulo lá para ver se pode fazer alguma coisa. Tá bom. Chegando lá, ela abriu um jogo para mim, viu que precisava fazer um ebó. Só que a gente era muito pobre mesmo. Minha mãe falou: eu não tenho dinheiro para nada disso. Não, pode deixar que a gente ajeita. E aí, fazendo esse ebó, hoje eu tô sabendo, hoje eu sei o que é ebó, né? Começaram a me passar um monte de coisa no corpo, aquele negócio todo, e passa, e passa, e passa, e passa. Tomei uns 3 banhos e me levaram para um quartinho para arriar uma canjica para Oxalá. Para mim. Bom, nessa canjica do Oxalá, que botaram na minha cabeça lá o negócio, mandaram eu pedir, que botaram a canjica no chão, a minha cara foi dentro da tigela. Bom, com isso tudo, quem é que acordava a criança? Ninguém. Ninguém acordava a criança e foi um problema sério. E essa amiga da minha mãe era nova, de obrigação, e ela entendia mais, era negócio de umbanda, e ela pegou, me enrolou no lençol e mandou para a casa do pai de santo, e dali eu fiz santo. Eu fiz santo no dia 3 de dezembro de 1972. Com o senhor? Com o senhor Odecoiaci o Preto. Oh, Odecoiaci, aprendi na muita Rua coisa Maria com o José senhor. 895. Na Rua Maria José 895. Só que não tendo o sucesso previsto desta feitura, dali me encaminharam para a casa de seu Jorge Pereira da Silva e APTC, que foi que conseguiu ajeitar as coisas todas. Entendeu? É isso. Então, e hoje, Doté... Hoje eu me titulo Rombono Lodê Paulo de Ogum, né? Tenho todas as minhas obrigações arriadas, né? Meu pai foi um ícone na minha vida. Não. Pode se emocionar, não tem problema nenhum. Respira fundo. É difícil porque seu Jorge, ele foi um pai, um conselheiro, um amigo, um professor. Foi o homem que me tornou o ser humano, o vodunço que eu sou. Ele para mim é tudo. Hoje eu canso de dizer para todo mundo, como hoje eu arriei minha comida de 40 anos com Dona Alda, né? O Gaiacu Alda de Oiá do Sejão D. Uhum. Mas para mim ele é o meu pai. Sempre vai ser, né? Nunca vai deixar de ser. Tudo que eu tenho na minha vida, depois dele foi a Iemanjá que me deu. É isso aí. Iemanjá é a minha mãe maior. É a corda do meu coração, é a lágrima que corre dos meus olhos, é a saudade.
Sim, meu tio. Ela é o ar que eu respiro, né? Durante muitos anos eu convivi lá na roça. Hoje eu vejo muito pouco dos meus irmãos, os poucos que sobraram, né, vivo. A saudade assim é grande. Posso lhe dizer uma coisa com toda certeza: se o Sejateci estivesse vivo, eu não tinha casa de santo. Não teria. Não teria, porque a minha casa era aquilo ali. Até hoje, todas as vezes que eu venho a Jacarepaguá, e às vezes eu paro ali para chorar. Chorar saudade. Eu digo sempre uma coisa para meus filhos de santo: eu queria que vocês fossem pelo menos a metade do que eu fui para meu pai. Achei a benção, meu tio. Se vocês fossem só a metade, para mim já estava bom. Eu fui um filho de santo, que eu não vou dizer que eu fui exemplar, mas eu nunca tomei uma baixa do meu pai de santo. Porque eu sempre procurei o meu lugar. Eu sempre procurei meu lugar. E isso eu digo com muito orgulho. Eu sempre procurei o meu lugar. Eu nunca tive problema com o irmão de santo. Tanto que todos eu me dou com todos. Todos os que estão vivos, né? Eu me dou com todos eles. O carinho é sempre o mesmo. E é isso. Eu não queria nunca que seu Jorge tivesse ido embora. Mas é preciso, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte disso tudo, né? Faz parte da vida, faz parte... Normalmente, quando ele vai e deixa a pessoa da sua estirpe, né? O senhor é um ícone do nosso segmento religioso. Sou seu sobrinho, né? Então, é muito importante. É muito tranquilo dizer para o senhor que a época de São Jorge, ele era a maior influência do candomblé Jeje no Rio de Janeiro? O que o senhor pode me dizer disso? Muito. O seu Jorge de Amanjá, né? Seu Jorge de Amanjá, os 3 filhos, né? Que foram os mais citados, né? No candomblé do Jeje do Rio, era seu Jorge, seu Zezinho e seu tio Djalma. Eram os maiores filhos, eram os filhos que mais propagaram. O seu Jorge era um homem que ele sempre teve muito apreço à minha mãe Oxundeí, né? Eu até teve a comemoração, né? Lá de Oxum. Mas assim, eu tinha acabado de ter um AVC, né? Eu tive um AVC tem pouco tempo, tem um mês. E eu resolvi não ir, porque podia ser uma emoção muito grande para mim. E eu não sei a questão médica, né? Eu não sei como é que eu ia reagir, se ia ser legal, porque podia ser de muita emoção. E com certeza. Que relembrar o meu pai. Ai, muito obrigado. Relembrar o meu pai para mim é de muita emoção. Eu não faço nada na minha casa, no meu axé, sem primeiro tomar benção e APTC. Nada. Eu não abro um obi sem tomar benção minha mãe manjar. Nunca. Nunca. Nunca, porque eu acho que a gente tem que ser, primeiro, grato. Sim. Né? E outra, a mão que te levanta, né? Ela sempre tem que ser exaltada.
né? Meu pai, numa ocasião que eu tive um problema meio afastado da roça, coisa e tal, e assim. E aí eu tive alguns problemas, precisava tomar obrigação, que eu tomei obrigação de 7 com 16 anos já iniciado, né? No meu tempo era diferente, porque hoje a gente não sabe quem é Iaô, não sabe quem é Bami, não sabe quem é Vodunce, é muita distribuição de roupagem, sabe, é um festival muito grande de ego. E lá na roça, a gente, enquanto não tinha obrigação, a nossa roupa era um calçolão branco, uma camiseta Hering, as nossas contas e o nosso mocã. Você podia ter 20 anos. Quem tinha obrigação de 7 passava na sua frente, porque você deixou de cumprir. E eu sempre achei isso muito válido, muito bonito, porque isso, eu acho que isso dava até um gás, né, na pessoa de motivação para poder estar fazendo as suas coisas. Então isso para mim foi muito bom. Foi muito bom. E aí hoje em dia você não sabe mais quem é quem numa casa de candomblé, sabe? Se perdeu muito a identidade. Tem muito lugar que perdeu a identidade. O Rombono Paulo, hoje, está com quantos anos de iniciado? 52 anos de iniciado. E a Casa do Ogum tem quanto tempo de existência? A Casa de Pai Ogum, o axé foi fundado em 16 de maio de 1995. E o pai tem quantos filhos de santo? Pode dizer ou não? Olha, é difícil de contar, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito chata. Seu Jorge me tornou uma pessoa chata, exigente, e eu sou uma pessoa que ou samba no meu bloco ou sai dele. Entendeu? Então eu tenho muito vodunce feito e que eu já tirei, já mandei embora, porque quem me basta é Ogum Iemanjá. Sim, a trajetória é qualidade, não quantidade, né? A minha primeira vodunce está comigo até hoje. A minha casa, ela teve que ser aberta por causa de uma menina chamada Caroline Martins da Encarnação Borges, né? Que é a Fomo de Azançu. Essa menina foi iniciada aos 2 anos e 8 meses. Hoje já é mãe de filho, casada, coisa e tal, tem essa obrigação e está comigo até hoje. Mas a Caroline é aquela vodunce que, se tem comida de branco na panela, ela come a comida de santo. Entendi. Ela não come comida de branco dentro da roça. Bacana. Entendeu? Porque outras coisas que a gente tem que deixar para lá a educação, né, que foi recebida por ela, aí é uma das vodunces, que é a primeira vodunce da casa. A casa foi aberta por causa de Azançu e ela continua comigo até hoje. Já teve filhos de santo que já faleceram, vários, mas assim eu ainda não contei, não. Eu acho que poderíamos falar que a produção nos informou. Mas não, eu sou uma pessoa que faz parte da vida do Candomblé do Rio de Janeiro, e da minha, né, por ser um tio, irmão de minha mãe. E eu sei, e eu não soube, eu sei que o senhor tem uma missão muito grande com relação à paternidade do coração. Uhum. O senhor não diz, mas o senhor sempre foi um grande pai, e muitos filhos o senhor trouxe para o senhor, filhos esses que talvez não tivesse conhecido o que é o amor de pai se não tivesse conhecido o senhor.
de verdade. Seria muito invasivo perguntar ao senhor sobre essa sua missão, que é quase que divina, que eu sei que o senhor tirou muita gente do perigo, da rua. O senhor poderia falar isso? Até porque o seu nome é Paulo Dogum, mas lá em Niterói é Pai Dogum, né? Eu, graças a Deus, eu acho que para alguma coisa eu nasci. Dizia seu Jorge de Iemanjá que eu nasci pai de santo. Seu Jorge dizia que eu nasci pai de santo. Eu tive até uma passagem comigo que depois que ele faleceu, assim, meu santo foi um dos últimos a sair da roça, porque eu sempre me mantive. Eu queria que minha mãe Teresa tivesse continuado a roça, porque eu estaria lá. Mas ela me disse o seguinte: filho, você e uma meia dúzia eu sei que ficariam, mas acontece o seguinte, os impostos, a despesa dessa roça é muito grande e a gente não vai dar conta. Entendeu? Então eu estaria por lá. Se fosse assim, eu estaria por lá. E aí, para mim, quando o seu Jorge faleceu, o meu mundo caiu. Caiu. Eu fui o órfão. Me senti órfão e eu peguei, então, como tinha que pegar meu santo, durante um tempo, eu levei ele para minha casa. Eu morava num apartamento de 5º andar, o último andar, e aí meus santos ficavam num quarto do meio, meus Exus atrás da porta da sala, e por ali eu fui, mas só que a minha vida profissional começou a dar um abalo muito grande. E eu não entendi muito por que aquele abalo todo, e eu procurei um irmão de santo meu chamado Ilo de Oxóssi, que era um muito bom olhador, e aí ele pedi ele para fazer um jogo para mim, que as coisas estavam meio estranhas. Ainda tinha uma coisa: todo mundo que sonhava com meu pai, eu estava junto. Sonhava com ele, mas eu estava junto no sonho. Aí o Will abriu o jogo para mim e ele falou assim: você quer saber o que, Paulo? Eu falei assim: eu quero uma resposta do que está acontecendo na minha vida. Alguma coisa está acontecendo. Aí ele abriu o jogo, falou: olha só, irmã já manda dizer uma coisa para você. Você nasceu para ser pai de santo, e desse destino você não pode fugir. Meu irmão, volta para casa, pega seu jogo, lava, arruma em cima de uma mesa, que as pessoas vão chegar. E quando elas chegarem, você vai ter que atender e começar a sua vida. Eu falei: Aila, pelo amor de Deus, meu irmão, é esse recado que a irmã já tem para você. Tá bom. Falei: então tá bom. Eu sou igual a São Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Lavei o jogo, botei lá em cima da mesa, mas não dei crença nenhuma aquilo. Olha, para que eu não dei crença? E chegou um, chegou o outro, e chega, e eu comecei a ficar no mato sem cachorro, né? E aí, no final de tudo, depois assim, já tem que atravessar outros caminhos, cortar um pouco da história. No final eu tive que alugar uma casa. Aluguei uma casa grande, com uma meia água nos fundos, ainda tinha um varandão, e dali eu comecei a minha trajetória espiritual na Rua São Pedro, 780, e dali, com uma consulta de Exu, eu ganhei um terreno. E dali foi se construindo, tudo foi andando, por acaso, por acaso não, né? Exu foi quem fez a grande construção da minha roça, porque tudo era a palavra dele e era o trabalho dele.
O cliente chegava, pedia um negócio, ele... consegui, eu quero tanto... Quero um telhado, quero uma parede. E assim a roça, o Axé Coerrontolodê foi fundado com os trabalhos, né? E daí eu já... Essa outra parte de pai, eu tenho uma alma paternal. Eu não sei abraçar uma pessoa que me tenha carinho que não seja filho, né? Eu tenho os filhos que Ogum me deu de presente, tenho as crianças que Ogum me deu de presente, e para mim é uma alegria, né? É uma alegria muito grande, porque a casa de santo para mim é uma casa de família, né? Eu não tenho os meus filhos como filho de santo, eu tenho como filhos. Então, ajudei muita gente, ajudaria novamente, tirei crianças da rua, tirei crianças da rua, fiz o vodum delas. Para mim sempre foi muito válido, né? É justamente isso que eu estava perguntando ao senhor. Né? Que nós sabemos que a sua missão ela vai além, né? Vai além dessa questão de zelador de vodum, de orixá. Né? O senhor tirou muitas crianças de situação de perigo, antes mesmo de fazer o vodum delas, se fosse o caso. Sim. O senhor as trouxe como filhos que eram, né? Sim, tirei crianças do vício. Acho que é um papel que eu tenho cumprido bem, né? Ajudei muitas famílias, ajudei muitos casais, mas faz parte. Mas já está avô já, né? Já porque já tem uns agora que já estão dando netos. Já estão dando netos. Já tô avô. Olha, é importante, né? Porque a pessoa não lidar só com a religiosidade, o culto em si, mas também com o trabalho social, de ajudar o próximo, ajudar uma pessoa. Sim. Parabéns por isso. Como hoje eu tenho filhos de santo em outro país, né? E assim, são meus melhores amigos, né? A gente estava com um problema de pandemia, né? Esse ano eu estou retornando a Buenos Aires. A saudade deles é imensa, né? A saudade deles é imensa e estou retornando agora a Buenos Aires para rear uma obrigação de 14 anos e doido para abraçar meus filhos. Com certeza. Isso aí. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, nós estamos entrevistando aqui o rumbono Paulo do Ogum, né? E vocês verão a segunda parte dessa entrevista já. E o clique, não esquece de clicar lá.